Olá, sejam bem-vindos a mais um Tijolinho de Deus. Hoje nós vamos falar aqui do livro de Números. Números 4. Aqui em cima, Números, cadê? Tá aqui. Números capítulo 4, na versão NVT, nova versão transformadora. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para vocês, que 28 tá bom. Assim tá bom. No tijolinho anterior eu li números 2, 3 e 4. Não, 1, 2 e 3 no caso. Hoje é o 4. 2, 3 e 4, quer ver? Números. Aqui, ó, nós vimos no último tijolinho, no último vídeo, 2, 3 e 4. E hoje vamos ver o 4, 5, 6, 7. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, e estamos no livro de Número. E assim por diante, vamos descendo até chegar, se assim Deus nos permitir, chegar na leitura completa da Bíblia. Um pouquinho cada dia é o suficiente. Então vamos para a porção diária de hoje, que assim Deus nos vai dar, e que Deus possa falar aos nossos corações em cada texto que a gente vai ler. Amém? Números 4, versão NVT, diz assim: Deveres dos clãs coatitas. Então vamos para os deveres dos clãs coatitas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão. Lembrando que esse livro aqui é um livro escrito por Moisés, tá? Pelo menos no entendimento aí da grande maioria. Realizem um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita do tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a Arca da Aliança. Depois cobrirão a cortina interna com um couro fino. Por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão um pano azul sobre a mesa onde ficam expostos os pães da presença, e sobre o pano azul colocarão as tigelas, as colheres, as jarras e as vasilhas para as ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho, e por cima dele uma cobertura de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar as mesas. Depois cobrirão com um pano azul o candelabro, suas lâmpadas, os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e colocarão sobre o suporte usado para transportá-los. Em seguida estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão o pano com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifício e cobrirão com pano roxo. Colocarão todos os utensílios do altar, os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes, sobre o pano e cobrirão com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos estiverem determinados de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois, se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro, que o coatita transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereal e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e Arão:
Não permitam que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados. Vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. Então você vê que Deus sempre coloca algumas regras, né? Assim como, por exemplo, no Jardim do Éden, né? Deus falou, ó, vocês podem comer de todas essas árvores. Quando ele falou todas, você imagina a quantidade de árvore que não tinha, né? Ó, de todas essas árvores aqui, você pode comer. Mas aquela ali, ó, a do bem e do mal, você não pode. Então Deus sempre coloca regras, né? E o homem geralmente quebra as regras, né? Ele gosta de ter essa mania de querer quebrar as regras. Mas está claro que ó, os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, entendeu? Então tem regras aqui. Deveres dos clãs gersonitas. Antes de terminar aqui das regras, eu queria falar mais uma coisa também. Ainda hoje há regras, né? Então as pessoas acham que assim, aceitei Jesus, tal, você é salvo. É o começo, na verdade. Quando você aceita Jesus, é o começo de uma caminhada. Então você vai ser salvo. Se você morrer naquele momento, você vai ser salvo. Mas se você não morrer, você vai ter um tempo ainda para caminhar com Jesus. E essa caminhada também tem regras, né? Da mesma forma que tem essa regra que atrás no Antigo Testamento, existem regras no Novo Testamento. Deveres dos clãs gersonitas. Só não vou entrar nos detalhes da regra aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas que existe, existe. 21. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs e da família da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir dentro da tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de carga. Olha só que interessante. Ó. Eles serão responsáveis pelo serviço geral e o transporte de carga. Então era um povo, um grupo selecionado para esse tipo de serviço. Levarão a cortina do tabernáculo, a tenda do encontro com suas coberturas, a cobertura externa de couro fino e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito das suas funções, seja o transporte dos objetos ou da execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Agora os deveres dos clãs meraritas. Registre agora os nomes dos membros da clã das famílias da divisão merarita, da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Olha aqui, ó. Única função será o transporte de cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas e bases. Eu imagino que sejam os homens fortes, né? Então, assim, Deus certamente vai capacitar esses homens com uma força diferenciada. Além da santidade, óbvio, né? São homens separados para isso. As colunas das divisórias do pátio, com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas de sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. O resumo do registro. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão coatita, de acordo com os seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750 de acordo com os seus clãs.
Esse foi, portanto, o total dos números dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão gersonita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630 de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs gersonitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão merarita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão o registraram conforme o Senhor havia ordenado. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e famílias. O total de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro foi de 8.580, quando registraram os nomes conforme o Senhor havia ordenado. Encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram o que devia transportar. Desse modo, o registro foi completado conforme o Senhor havia ordenado. Repare que esse livro de números, né? Esse termo números, depois que eu li esse livro pela primeira vez, eu entendi que números vem justamente porque esse livro aqui, ele é um livro de censo, né? Ele faz muita contagem. Então eu acredito que seja esse o motivo de ter dado o nome do livro Números. Vamos aí para o Números capítulo 5. Pureza no acampamento de Israel. O Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra ou fluxos corporais, ou que tiver se tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. Isso aqui, se não me engano, a gente viu também no livro de Levítico, não foi? Acho que sim. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres, para que não se contamine seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Aí aqui fala mais uma vez da santidade de Deus, né? Às vezes pra gente não tem nada a ver, né? Mas pra Deus tem. Então se Deus está falando que tem, que não quer, então não quer. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e removeram essas pessoas do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado. Confessará seu pecado e pagará a indenização completa pelo dano causado, com um acréscimo de 1/5 do valor, e entregará o total às pessoas prejudicadas. Mas se a pessoa prejudicada não tiver parentes próximos para receber a indenização, o valor pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. O culpado também levará um carneiro como sacrifício para fazer expiação por ele. Todas as ofertas sagradas que os israelitas levarem ao sacerdote serão dele. Olha que interessante. Hoje a gente estava falando sobre ofertas lá na igreja. Oferta, dízimo, voto e mais uma coisa. Eram 4 coisas. Interessante, né? E outra coisa interessante também é que a capa do último título, do último vídeo, é ofertas e dízimos. O último tijolinho, né? São as coincidências de Deus, né? Interessante, né? Na capa está escrito justamente isso, ofertas e dízimos. E hoje à noite, né, ainda agora, que hoje estou gravando esse vídeo aqui às 22 horas e 18 minutos, eu saí da igreja, era acho que 8h30, se não me engano. Pra você ver que são as coisas. E esse vídeo eu tinha gravado de ontem, o vídeo de hoje eu gravei ontem. Que eu lancei hoje de manhã. E o de amanhã eu estou gravando agora. Mas enfim, vamos continuar aqui. Proteção para a fidelidade conjugal. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido e tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas e a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Se o marido tiver ciúmes, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará a esposa ao sacerdote.
apresentará em favor dela uma oferta de 2 litros de farinha de cevada. É interessante quando fala assim, 2 litros de farinha de cevada. Aí a pessoa fica pensando, nossa, como é que pode... A farinha não é líquido, né? Como é que pode uma farinha ter 2 litros? Irmãos, eu creio que é o seguinte, é igual você pegar, por exemplo, uma garrafa PET, né, de 2 litros de Coca-Cola. É você falar assim, ó, aqui tem 2 litros de areia. Você bota a areia ali dentro, né? Você vai medir como se fosse 2 litros, entendeu? Não é que é 2 litros de areia porque a areia é líquida, entende? É só o medidor que é 2 litros. Porque na época eu acho que não tinha balança, ou se tinha, devia ser uma coisa muito restrita, né? Não é igual hoje. Hoje tem até balança, aquelas balanças caseiras, né? Que você coloca para medir com precisão até gramas. Tem gente que vende docinho, né? E bota lá o docinho, ó, 18 gramas de docinho, bota lá o docinho e mede 18 gramas. Mas acho que, será que antigamente tinha isso? Se tinha, não devia ser qualquer um que tinha essa balança. Se até hoje às vezes é difícil comprar uma, não essa, né, que é mais simples, mas... Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Então vamos lá um pouquinho de novo. Ó. Levará a esposa ao sacerdote a apresentar em favor dela uma oferta de 2 litros de farinha de cevada. A não ser que a farinha de cevada era líquida, mas eu acho que não, né? Farinha de cevada acho que era farinha mesmo. Eu não tenho conhecimento disso aqui, como é que funciona. Não a misturará com azeite nem incenso. Tá vendo? Então não vai ser misturado, é só farinha. Pois é uma oferta pelo ciúme, isto é, uma oferta de testemunho da suspeita, para provar se a mulher é culpada ou não. Olha que coisa interessante. Ele levava o sacerdote, eles envolviam Deus nessa história, entende? Tipo, como é que eu quero dizer com isso? Porque a gente não envolve, né? A gente tenta resolver da nossa maneira, certo? Você tenta, por exemplo, hoje você pegar o WhatsApp, ficar pesquisando, procurando, entrar na internet, entrar no Facebook, mas a gente não esquece de perguntar o principal, né? Que é Deus, né? Será que Deus revela isso? Será que a gente estiver com dúvida que nossa esposa ou nosso marido está traindo a gente e perguntar a Deus, será que Deus revela? Eu creio que sim, tá? Se você chegar até Deus e perguntar, Deus vai revelar, através de sonho, através de alguma coisa. 16. O sacerdote a apresentará para ser julgada diante do Senhor. Olha só que interessante. Numa vasilha de barro, colocará um pouco de água sagrada e misturará com o pó do chão do tabernáculo. Uma vez que o sacerdote tiver apresentado a mulher diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta pelo ciúme como testemunho da suspeita. O sacerdote colocará diante dela, segurando a vasilha de água amarga, que traz maldição sobre os culpados. Em seguida, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem teve relações sexuais com você, e se você não se desviou nem se contaminou enquanto estava debaixo da autoridade de seu marido, que você permaneça imune aos efeitos desta água amarga, que traz maldição. Mas, se você se desviou sendo infiel ao seu marido e contaminou a si mesma tendo relações sexuais com outro homem, olha que interessante isso aqui, ele para e dá 3 pontinhos. Engraçado, pela primeira vez eu vejo na Bíblia usando o termo reticências. O termo reticência é interessante, que é exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Para, é outro homem e aí para, entendeu? Dá uma pausa. É engraçado isso aqui. Pela primeira vez eu vi a Bíblia ter isso. Ou me reparei, talvez, de repente deve ter outra vez, eu nunca prestei atenção. Nesse momento, o sacerdote fará a mulher jurar que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você quando ele a tornar estéril, fizer seu útero encolher e seu abdômen inchar. Que esta água, que traz maldição, entre no seu corpo e faça seu abdômen inchar e seu útero encolher. E a mulher responderá: Amém. Que assim seja. Olha aqui a explicação do amém. Ó. É tanta coisa que a gente aprende, né, irmãos? A gente vai lendo a Bíblia e a gente aprende um monte de coisa. Ó. Eu lembro que quando eu estava começando, e eu perguntei assim pro Luiz, que é o meu mentor espiritual lá de Vila Velha. E Luiz, eu tudo bem, eu estou participando aqui com vocês aqui e tal, mas eu queria saber melhor por que eu falo amém, ou melhor, por que as pessoas falam amém, por que falam glória a Deus, aleluia. Eu perguntei essas coisas para ele. Aí ele foi me explicou que o amém é o que assim seja, né? Quando a gente fala amém, está concordando com as coisas. Então se alguém falar algo errado, você fala amém, você não deve falar amém, né? Porque se você não concorda, você fica quieto. Ou mentalmente se fala que não concorda, alguma coisa assim, porque às vezes não dá para você falar na hora que não concorda, né? Às vezes dá, mas às vezes também não dá. Geralmente não dá, né? Geralmente quando a pessoa está falando, você
Não tem como chegar, porque senão vira aquele confronto, né? Aquela coisa um enfrentando o outro ali, pode complicar um pouco. O sacerdote deverá essas maldições num pedaço de couro, a raspará de modo que caiam na água amarga, e fará a mulher beber a água amarga que traz a maldição. Se a mulher for culpada, quando a água entrar em seu corpo, lhe causará amargo sofrimento. Em seguida, o sacerdote tirará a oferta pelo ciúme da mão da mulher e moverá para o alto diante do Senhor. Depois levará a oferta até o altar. Tomará um punhado de farinha como oferta simbólica, queimando-a no altar, e exigirá que a mulher beba a água. Se a mulher tiver se contaminado sendo infiel a seu marido, a água que traz a maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará e seu útero encolherá, e ela se tornará maldição entre seu povo. Se ela não tiver sido contaminada e estiver pura, não sofrerá castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei ritual para lidar com a suspeita do marido, se uma esposa se desviar e se contaminar enquanto estiver debaixo da autoridade do marido, ou o marido tiver ciúme e suspeitar que sua esposa foi infiel. Ele apresentará diante do Senhor, e o sacerdote aplicará em sua totalidade essa lei ritual. O marido será isento de toda culpa nesse caso, mas a esposa será punida por seu pecado. Bem, é uma palavra bem forte. Isso não ocorre mais hoje, mas ocorria antigamente, né? Hoje, se a gente quiser ler sobre a parte de lei, né, do marido e mulher, tem lá em 1 Coríntios, se não me engano, ou é 2 Coríntios, depois teria que ver. Mas tem lá a parte do homem, da mulher, né, tudo certinho que tem que fazer, que não tem que fazer. Tem alguns lugares da Bíblia, se não me engano, em Provérbios também tem. O último provérbio, provérbio 31, fala da mulher perfeita, né, que é a mulher virtuosa, que é uma mulher incrível. Eu acredito que essa mulher exista, mas é uma mulher muito, muito rara, né? E que toda mulher tem que buscar ser daquele padrão ali da mulher virtuosa. É difícil pra caramba, porque é uma mulher muito perfeita ali, mas com o tempo, né? Quem sabe consigo alcançar. Número 16. Nossa vida é uma eterna evolução, irmãos. A gente vai evoluir até o último dia. Que aí nós vamos receber um corpo de glória, que é um corpo incorruptível. Eu acredito que a gente vai continuar aprendendo mesmo na glória. Deus vai ter lá um monte de coisa pra gente aprender, pra gente fazer lá no céu. Vai ser uma coisa incrível também. Número 6, na versão NVT. Qualquer dia eu falo a maneira que eu acho que vai ser o céu, tá? Eu tenho algumas ideias muito loucas aqui, que provavelmente é bem diferente do que eu estou imaginando, mas Deus me deu uma imaginação, eu posso imaginar, né? Pelo menos. Número 6, NVT. Leis acerca do voto narizeu. Então, narizeu, se não me engano, narizeu vem de Nazareno, não vem? Ou não, eu estou errado. Ou é outro povo? Narizeu. Nazireu, Nazareno, será que tem a ver? Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo ou mulher, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho, nem de outras bebidas fermentadas. E não beberá suco de uva, nem comerá uva passada. Olha só isso aqui que interessante, irmão. Essa parte que eu achei incrível. Eu nunca tinha me atentado que em número 6 tinha essa parte aqui, ó. Só por isso aqui dá para ver que agrada a Deus pessoas que não bebem. Por quê? Porque você está falando aqui que se fizer esse voto aqui ao Senhor, vai ser consagrado ao Senhor, e consagrado ao Senhor não vai beber vinho, como é que a pessoa fala que pode beber vinho? Ó, vai se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e bebidas fermentadas, qualquer tipo de bebida. Não usará vinagre, não beberá suco de uva, nem comerá uvas passas. Olha só. Então assim, mas aí é só para quem se consagrar ao Senhor. Ué, gente, mas a gente não se considera consagrado ao Senhor? Mas então tem que fazer isso aí? Não, não estou falando que tem que fazer, não é isso que eu quis dizer. Estou falando para reflexão, é uma reflexão. Que tem gente que fala, não tem problema beber vinho não, não tem nada a ver não. Não tem
nada a ver beber não. Pode ser que não tenha, mas aí cada um fica com a sua consciência. Enquanto estiver sobre o voto de Nazireu, não beberá nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou casca de uvas. Enquanto durar o voto do Nazireu, deverá... Aqui negócio de voto também, ó. Engraçado, hoje o tema foi justamente dízimos, voto e oferta. Oferta, dízimo, voto e mais uma coisa que eu esqueci agora. Enquanto durar o voto, Nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Olha só que interessante. O interessante do voto é que o voto ele tem um prazo de validade, né? Você faz um voto de acordo com o tempo, um período, né? Então, por exemplo, você pode fazer um voto com Deus no dia de hoje, estou falando, sei lá, de 15 dias fazer tal coisa, de 20 dias fazer tal coisa, de 30 dias, ou durante 6 meses, sei lá, aí é um voto muito grande, né? Mas pode ser feito. Durante um tempo, durante um período. Voto de uma semana, etc. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Mesmo que falecido seja pai, mãe, irmão, irmã, o nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza uma sua consagração a Deus. Uma coisa interessante. A exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor, ou seja, é um período, né? Um período de consagração, um período de voto. Pela primeira vez lendo isso aqui, eu estou entendendo como é que funciona a consagração. Por exemplo, se a pessoa está em jejum, ela fala assim, estou me consagrando ao Senhor, tal, então usa esse termo, né? Mas pelo visto pode usar voto também, né? Fiz um voto com o Senhor, né? Então é possível também. Interessante. Se alguém cair morto ao lado do nazireu, o cabelo que ele consagrou ficará contaminado. Esperará 7 dias e depois raspará a cabeça. Então ele purificará de sua contaminação. É mole. Esse cara tá fazendo um voto aí, a pessoa morrer do lado dele, sei lá, sem querer, né? Tomou um tiro, não sei, hoje, no dia de hoje, né? Tá passando na rua, a pessoa morre do teu lado, toma um tiro, aí acontece isso aí, esse caso aqui. Mas eu creio que isso aqui não é aplicado a hoje não, tá, irmãos? Aí não é, é difícil explicar esse tipo de coisa, porque não é o pé da letra que está aqui, entende? Mas a base a gente pode aplicar, né? A base do voto, por exemplo, você pode aplicar a base do voto, a ideia que está por trás do voto com Deus, né? No 8º dia levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos para o sacerdote à entrada do encontro. O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Desse modo fará expiação pela culpa resultante. Essa parte não funciona, entendeu, gente? É isso que eu estou querendo dizer. Então, a Bíblia ela é um pouco complexa quando você começa a ler o Antigo Testamento, porque ela exige mais conhecimento da Bíblia como um todo, né? Porque se você, por isso que não se deve começar pelo Novo Testamento quem está iniciando na Bíblia, quem está recém-convertido, né? Acabou de conhecer Jesus. Por isso que o ideal é ler o Novo Testamento, ler bastante lá, cartas de Paulo, né? Ler todo os evangelhos, depois cartas de Paulo, até o penúltimo livro, que o último é Apocalipse, mas não é bom ler o Apocalipse, é um outro livro também que é bom ler depois. Então lê até o Judas, livro de Judas, que é o livro anterior ao Apocalipse. Para quem está começando, eu recomendo dessa forma. Apocalipse é um livro confuso também. Dá para ler só um pedacinho do início, mas ler todo ele é complicado. Só assim, até os 4 primeiros capítulos dá para ler tranquilamente, mas depois já fica mais... Mas enfim, é um livro que eu recomendo ler só quem já tem aí algum tempinho de caminhada. Da mesma forma o Antigo Testamento. Mas se você quer ler também por ler, lendo, às vezes Deus vai falar com você, com certeza, cara. Isso é 100% certeza. Você vai lendo, vai ter um trecho que vai te chamar a atenção. E esse que chamar a atenção é Deus falando contigo. Por exemplo, tô lendo aqui, daqui a pouco isso aqui me chama a atenção. Quer ver? Vou marcar aqui, ó. Aí você fala, caramba, que negócio interessante, me chamou a atenção. Isso é Deus falando com você, tá? Isso é uma dica que eu tô dando para vocês. Para quem nunca... Deus nunca falou nada, assim, um exemplo, né? Você, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Começa a ler a Bíblia, começa a ler. Tenho certeza que uma hora o texto vai saltar para você de uma maneira que você vai falar, caramba, que interessante. Parece que você não vai conseguir ler outra coisa, vai ficar focado só ali, tua mente vai ficar focado naquilo. Isso é Deus falando contigo, tá? Isso é uma grande dica, tá? Uma grande dica mesmo. Isso aí é uma dica incrível.
Ah, então eu vou ter que ler a Bíblia toda para poder falar comigo? Não, não é ler a Bíblia toda, mas você vai lendo todo dia um pouquinho, mas lê um pouquinho razoável, tipo assim, lê 20 minutos por dia, mais ou menos. 20, 30 minutos por dia. E focado no que você quer falar com Deus, né? Pede para Deus uma resposta, pede alguma coisa, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Ou uma hora Deus vai te levar para um texto direto, vai te dar um. Ah, lê a 1 Coríntios 10. Pode acontecer isso, mas eu acho que vai acontecer se você lendo todo dia, ele vai falando aos pouquinhos contigo, em cada pedacinho que você vai lendo. Mas vamos voltar aqui de novo. Nós estamos em número 6, na versão NVT, aqui na número 13, aqui, ó, versículo 13. Essa é a lei ritual para o nazireu. Quando chegar ao fim do período de consagração, irá até a tenda do encontro, irá até a entrada da tenda do encontro. Então tem um final, né? Tem um período final da consagração. Então você consagra a Deus um tempo, e trará suas ofertas ao Senhor. Isso aqui já não funciona, como eu falei, né? A gente não leva mais cordeiro, nada disso. O sacrifício, irmãos, está em Romanos 12:1, né? Nós somos o sacrifício de Deus hoje em dia, tá? Quer ver? Deixa eu ler para vocês, essa parte é importante. Em Romanos 12:1. Eu fiquei muito tempo sem entender isso aqui, tá, irmãos? Até que Deus me revelou o que era, tá? Muito, muito tempo. Sacrifício vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, a forma de adoração mais perfeita é o nosso sacrifício vivo, entende? Não é se matar, se mutilar, nada disso, pessoal. É sacrificar, por exemplo, você acordar mais cedo de manhã para orar, entendeu? Ah, mas eu tenho trabalho, eu tenho que acordar 6 horas para o meu trabalho. Acorda 5:30, que aí meia hora você vai dar para o Senhor. Entendeu? Então é isso, é sacrificar nesse sentido. Entendeu? No sentido de esse sacrifício, fazer sacrifício no dia a dia. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus está sempre nos moldando, a gente vai lendo a palavra e vai sempre nos moldando. Por isso a importância de a gente estar sempre lendo a palavra de Deus. Deixa eu voltar aqui para número 6. Caramba, será que eu lembro onde eu estava? Lembrei, é o 13. Então vamos continuar. E trará suas ofertas ao Senhor, um cordeiro de um ano e sem defeito, como holocausto. Como eu falei, a gente não precisa mais disso hoje, tá? Aí a pergunta, por que não precisa disso hoje, irmão Fábio? Por quê? Se era assim, tem que ser assim hoje. Não, não tem que ser, irmão, porque houve um marco histórico chamado Jesus Cristo. Isso aqui, Jesus não existia ainda, ele não tinha vindo à Terra ainda. Não existia no sentido fisicamente falando, ele não veio à Terra. Então era dessa forma. Quando ele veio, as coisas mudaram um pouco. Tanto que a gente chama de tempo da graça que nós estamos, né? Então as coisas mudaram, né? Não é exatamente como é isso aqui. Um cordeiro de um ano sem defeito com holocausto. Uma cordeira de um ano e sem defeito como oferta pelo pecado. Um carneiro sem defeito como oferta de paz. Então isso tudo aqui, pessoal, aponta para Jesus. Jesus é chamado Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. E ele não era perfeito. Então por que Deus ia pedir um carneiro com defeito, entendeu? Ele pede um carneiro perfeito. 15. Um cesto de pães sem fermento, bolos de farinha da melhor qualidade misturada com azeite e pães finos untados com azeite, junto com as ofertas de cereais e ofertas derramadas. O sacerdote apresentará as ofertas diante do Senhor, primeiro a oferta pelo pecado e o holocausto, depois o carneiro para a oferta de paz, junto com o cesto de pães sem fermento. O sacerdote também apresentará ao Senhor as ofertas de cereal e ofertas derramadas. Em seguida, o nazireu raspará a cabeça à entrada da tenda do encontro, pegará o cabelo que consagrou e colocará no fogo embaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois que o nazireu tiver raspado a cabeça, o sacerdote pegará um ombro cozido de carneiro e de dentro do cesto. Pegará um bolo e um pão fino sem fermento e colocará tudo nas mãos do nazireu. Por fim, o sacerdote os moverá para o alto com oferta especial diante do Senhor. Essas são as porções santas para o sacerdote, junto com o peito da oferta movida e a costa da oferta sagrada movida diante do Senhor. Depois dessa cerimônia, o nazireu poderá voltar a beber vinho.
Essa é a lei ritual dos nazireus que fazem o voto de apresentar essa oferta para o Senhor. Se tiverem recursos materiais, apresentarão outras ofertas além dessas. Devem cumprir o voto que fizeram quando se consagraram como nazireus. Então, quando você fizer um voto, tem que cumprir, né? A bênção sacerdotal. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos que abracem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Assim Arão e seus filhos colocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus. E para a gente fechar aqui, Números 7. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele ungiu e consagrou, junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Então você vê, você pode consagrar os utensílios, as coisas que estão no altar, né? Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com suas ofertas. Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois, uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder, e apresentaram suas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles para usar no serviço na tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas, conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu a carroça e os bois, e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois à divisão gersonita para o seu trabalho, e 4 carroças e 8 bois à divisão merarita para o seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Tamar, filho do sacerdote Arão. E a divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem bois, pois era seu dever carregar nos lombos os objetos sagrados. Olha que interessante, ó. Era para carregar nos lombos e não em carros. Aí eu lembro que depois vai ter um problema lá com alguém que vai tentar carregar no carro e Deus vai fulminar, entendeu? Porque não era para ser feito dessa forma. Eu não lembro já que é isso, mas daqui a pouco vai ter. Vai ser onde isso? Não estou conseguindo lembrar agora. Vai ser nos próximos livros. Quando o altar foi ungido, os líderes das tribos apresentaram ofertas para a consagração do altar. Cada um colocou sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada dia um líder trará sua oferta para a consagração do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, e líder da tribo de Judá, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zoar, e líder da tribo de Sacar, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, e líder da tribo de Zebulon, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas. Repara que todos eles estão iguais, tá, irmãos? Com base no peso do ciclo santuário, ambas cheias de oferta de cereal, farinha da melhor qualidade. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado.
Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeu, e líder da tribo de Ruben, apresentou uma oferta. A mesma coisa, tá vendo? A oferta é exatamente igual, tá? Então não vou repetir não, para não ficar enfadonho para vocês aqui, ó. Todas as partes são exatamente iguais, tá? Um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros. Essa foi a oferta apresentada por Eliú, filho de Sedor. No quinto dia, Selumiel, filho de Zuridaí, filho de Simeão, apresentou a oferta. Então, mesma coisa, tá, irmãos? Eu não vou ler tudo não, porque a gente já repetiu isso aqui várias vezes. E fica... Eu não quero enfadar os irmãos. Apresentou ainda o novilho, o carneiro, tudo a mesma coisa. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel, e líder da tribo de Gade, apresentou as ofertas. Ela consistia, então assim, é para dizer que todo mundo, irmãos, apresentou ofertas iguais, entendeu? Tudo certinho, conforme Deus queria, tá? Então não vou ficar repetindo aqui, porque eu não quero ficar, parece ficar muito repetitivo para a gente, tá? Essa foi a oferta apresentada por Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde, líder da tribo de Efraim, apresentou a mesma oferta, 1.560 gramas de uma bacia de prata e 840 gramas. Trouxe também uma vasilha de ouro de 120 gramas e apresentou ainda um novilho e um carneiro. Então essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur, líder da tribo de Manassés, ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas. Então está tudo exatamente igual aqui. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano de holocausto. Então essa foi a oferta de Gamaliel. No nono dia, Abdã, filho de Gideone, líder da tribo de Benjamim, de novo, bandeja de prata que pesava 1.560 gramas, 850 gramas, 120 gramas. Beleza. Aí vem. Essa foi a oferta de Abdã, filho de Gideone. No 10º dia, então vão ser 12 dias, né, porque são 12 tribos, né? Aiezer, filho de Amizadai, da tribo de Dan. De novo, a bandeja de prata de 1.560 gramas e uma bacia de 840 gramas. Trouxe também uma vasilha de ouro, que é essa parte aqui. Um bode como oferta pelo pecado. Agora vamos para o 11º dia, que foi Pagiel, filho de Ocrã, da tribo de Aser. De novo, ele trouxe uma bandeja de prata com 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava, beleza. Então tudo conforme o Senhor ordenou. Para a oferta de paz, isso aqui parece que foi diferente, não? Ou está tudo igual? 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros. Essa foi a oferta apresentada por Pagiel, filho de Ocrã. E no 12º dia, que são 12 dias, né? Enã, líder da tribo de Naphtali. Mesma coisa, tudo igual por aqui. Beleza. Essa foi a oferta de Airã, filho de Enã. Estas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel quando o altar foi ungido. 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata e 12 vasilhas de ouro com incenso. Porque cada um trouxe um, né? Cada um trouxe uma bandeja, uma bacia e uma vasilha. Então deu um total de 12. Foram 12, as 12 tribos. Cada bandeja de prata tinha 160 gramas e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos pesavam 28,8 quilos, com base no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro, cheia de incenso, pesava 120 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ao todo, as vasilhas de ouro pesavam 1.440 gramas. Para os holocaustos foram apresentados 12 novilhos
12 carneiros e 12 cordeiros de um ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. Para as ofertas pelo pecado foram apresentados 12 bodes. Para as ofertas de paz foram apresentados 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Porque 5, né, de cada um, vezes 12 dá 60, tá? Cada um deu 5. Cada um deu 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros. Então, juntando tudo dá 60. Essas foram as ofertas para a consagração do altar depois que este foi ungido. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os dois querubins, em cima da tampa da arca, ou seja, o próprio Deus, o lugar de expiação, que fica sobre a arca da aliança. De lá o Senhor falava com Moisés. Uau! É interessante que esse livro aqui é um livro de difícil leitura, né? Porque a leitura dele é um pouco repetitiva, às vezes, pesada, né? Às vezes é difícil entender certas coisas, porque ela está muito interligada com a Bíblia toda. Mas cada vez, irmãos, que eu creio, cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente vai entendendo mais e mais. E Deus vai se revelando para a gente através da própria palavra dele. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e tchau, tchau.